Graças e paz, irmãos. Bom, o tema desse mês é transformação e eu quero conversar com os irmãos sobre oração, porque a oração é uma das fontes de transformação. Então, a oração e a palavra, elas têm que andar junto na vida do cristão. Então, você percebe lá em Mateus 4, quando Jesus é tentado pelo diabo, ele vai respondendo com a palavra, está escrito, não só de pão viverá o homem. Ele traz os ensinos do Antigo Testamento e ele vai jogando na cara do diabo. Ele vai respondendo, né? Todas as tentações com a própria palavra. Mas olha que interessante, nos primeiros versículos a Bíblia diz que ele jejuou, ele orou 40 dias. Para você ver que o fortalecimento da a oração e a palavra, elas andam juntas. E eu queria conversar sobre oração em Mateus 6. Mateus 6, no versículo 5, diz assim: ó, e quando orares, não sejais como hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa, o galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora a teu pai em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Entra no teu aposento. Olha, Jesus ele nos traz uma chave aqui. A chave do nosso aposento. Essa chave, irmãos, nós não podemos perder. Ela é a fonte de transformação. Quando nós pensamos em transformação, em oração, nós logo imaginamos, bom, a oração, já penso em um monte de pedido. A oração, então, é uma forma com que nós temos de receber algo do divino? Não, irmãos. A oração, nós temos que lembrar que a oração ela é uma fonte de relacionamento. E no relacionamento, claro que nós recebemos algo do divino, porque ele é nosso Pai, nós falamos com ele, a Bíblia diz no versículo 9, no Mateus 6, ele vai ensinando sobre o Pai Nosso e tem lá o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, a provisão de Deus. Nós podemos pedir o pão de cada dia, as nossas necessidades. Nós podemos sim, mas não podemos esquecer que nós precisamos entender a oração como um relacionamento. E como um relacionamento, é na oração que nós nos enxergamos. É na oração que nós começamos a ter mais revelação de quem é Deus. É na oração que as palavras se tornam vivas em nosso coração. E a oração, irmãos, a oração como fonte de transformação, ela traz o sobrenatural. Você já percebeu que quando você acontece alguma coisa no seu dia a dia, você está bem, você está nervoso com alguma situação, você está se sentindo injustiçado, você está passando por uma situação bem difícil, e aí você chega na oração com muito vigor, cheio de justificativa para falar com Deus. Daqui a pouco você vai diminuindo, e aí as suas palavras vão parando, e daqui a pouco as próprias palavras de Deus começam a saltar no teu coração, e aí só sobra lágrimas, e aí toda aquela agitação começa a mudar. Ué, mas o que Deus mudou? Não, a situação não mudou, mas foi mudando o seu entendimento. É na oração que nós somos transformados, porque nós não só falamos com Deus na oração, mas Deus fala conosco. Então, não perca essa chave que Jesus disse. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai em secreto. O teu pai que te vê em secreto, ele não te ouve só. Ele te vê em secreto, porque tudo que você faz, tudo que você planta em secreto, você vai colher publicamente. Porque quando você faz em secreto, Jesus está condenando a hipocrisia de fazer para que os outros vejam. Tudo que você faz em secreto, a sua motivação é a relação, é você e ele. E é isso que Deus quer ver de nós. Nós precisamos, não podemos perder o nosso secreto com Deus. Isso ninguém pode fazer por nós. Nem o nosso pastor, nem a nossa comunidade, nem nosso filho, nem nosso pai, nem nossa mãe. Ninguém pode fazer por nós. Isso é uma chave que Jesus deu para todo cristão e nós precisamos andar com essa chave diariamente. E com essa chave ir por nossos aposentos, abrir, trancar e falar com Ele, porque nós precisamos dele para ser transformado. Que Deus abençoe
e tenha um bom feriado.